Fala pessoal, dando continuidade aqui àquela tarefinha que eu comecei, eu vou fazer algumas modificações aqui para vocês verem. E o que que eu tratei agora? Eu arrumei a função validate, logicamente que ela vai aumentar ainda, ela vai crescer, né? Porque a gente vai vendo as dificuldades. Mas o que que eu coloquei aqui agora? Na transação list, veja que eu mantive aqui mesmo depois da abertura da transação, porque eu vou precisar do funcionário para executar essa validate. Por quê? Porque o dispositivo agora ele pode ser liberado para 5, 6 funcionários. E ele não pode ser somente o dispositivo liberado, porque senão o funcionário pode ir em uma outra loja que tem um dispositivo liberado, tá lá conversando com alguém e bater o ponto lá. E não é isso que a gente quer. A gente quer que ele esteja liberado somente para aquela determinado dispositivo que a gente liberar para ele. Por exemplo, se ele é da loja 1, eu vou determinar que o dispositivo 1 vai ser liberado para ele, e assim por diante. Então, o que que eu precisei fazer? Na função validate, eu passei o valor access key e o funcionário. Eu poderia passar somente o ID, mas eu resolvi passar o funcionário. A função validate, ela pega o funcionário e obtém o ID dele para me fazer um where aqui no dispositivo. Eu vejo se o dispositivo contém a access key e o funcionário. E se houver, eu dou um return true, se não um retorno falso. Vamos também aqui abrir a modelagem de dados que eu fiz uma modificação aqui. Na verdade, eu criei a tabela. Aqui em configurações, eu criei uma tabela chamada dispositivo, que tem uma descrição que eu vou colocar lá, PC loja 1, PC loja 2, celular loja 1, assim por diante. Tem o host access key, que é o que a gente vai determinar que recebeu lá do front-end. E aqui eu tenho uma outra tabela que vai servir de apoio, que é os funcionários por dispositivo. Então, eu posso colocar 1, 2, 10, assim por diante. Dentro de cada dispositivo, eu posso determinar se o funcionário pode ou não bater. Outra tela que eu queria mostrar para vocês, que eu não tinha mostrado antes, é uma tela que vai ser uma tela que a gente chama tela de pública, né? Que é essa tela aqui, ó. Essa tela aqui, ela recebe por parâmetro, ela recebe na sua concepção aqui um CPF, que é o funcionário, se ele vai bater uma entrada, uma saída, e ele registra o ponto. Ele tem um time aqui que vai pegar o horário que ele bate o ponto. Então vamos fazer o seguinte, ó, vou abrir mais uma tela aqui para mostrar para vocês algo interessante. Eu estou aqui na gestão, né? Então, na gestão eu vou em pontos e vou em atualizar. Em atualizar, eu tenho alguns pontos aqui já feitos. Vou fazer diferente. Eu vou abrir novamente o teste online para gerar somente com as horas padrões que eu tinha criado, porque isso daqui vai crescer, né, de uma outra forma, mas eu fiz alguns caches aqui para a gente poder manipular o sistema. Então veja que nesse momento que eu estou criando o projeto, eu vou ter alguns dados já nele prefixados, como 2 pontos que eu lancei para o mesmo funcionário. Então é esse e esse. Agora, veja que eu vou na tela de pública e vou lançar uma entrada que vai cair no dia de hoje, porque é hoje que eu estou registrando, vou clicar em registrar. Entrada registrada, se a gente clicar em aqui atualizar, veja que agora esse dia aqui, ó, deixa eu fechar esses demais, ó, apareceu o dia de hoje, ó, às 13 horas, bateu uma entrada. E se eu vier aqui de novo e colocar saída, ele vai registrar a saída lá. A ideia é justamente que isso daqui fique na loja ligado o tempo todo, né? E fique recebendo ali informações que os nossos funcionários vão registrando. Bom, de fato, agora voltando aqui ao código, então o que que eu fiz agora na transação list? Na transação list, eu passo o key. Veja, vamos olhar mais uma coisa aqui interessante. Aqui no sistema, se eu apertar F12, veja que aqui eu não tenho o meu cookie criado, porque eu deletei, ó, não tenho nenhum cookie criado com aquela informação lá que eu vou criar agora, que vai ser a primeira chamada que eu vou fazer desse front-end aqui, e ele vai criar esse cara, porque ele vai tentar resgatar, não vai existir, ele vai ver que não existe, vai criar uma unique ID aqui e vai jogar esse cara lá na sessão. Só que eu vou fazer uma modificação aqui inicial, porque eu vou usar fixo lá o valor de criação, porque eu coloquei lá e aí não daria certo se eu não criasse assim, mas depois em produção ele vai ficar achando valores aleatórios. Por que que eu estou fazendo isso? Porque se a gente vir aqui
na modelagem, olha só, eu criei um dispositivo já existente e falei que o host key dele é esse daqui. Isso vai acontecer lá no servidor, toda vez que uma máquina solicitar uma liberação, a gente vai pegar o host key que ela está mandando e vai cadastrar. Logicamente, isso aqui eu fiz é, é, mocado, né? E aqui para o funcionário 1, eu estou associando ao dispositivo 1, só para a gente ter informação aqui na base, tá? Então, deixa eu mostrar aqui como ficou a base. A base ficou dessa forma aqui, né? Então, eu tenho um dispositivo associado que tem o host access key 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá bom? Então, de fato, eu tenho que construir ele aqui na hora com 1, 2, 3, 4, 5, 6 para que essa máquina seja liberada, tá bom? Então, vamos fazer isso agora. Eu vou fazer um lançamento de ponto manual, vou colocar uma entrada, uma data, um horário e vou colocar uma mensagem aqui ao gestor e vou registrar esse ponto. Olha o que aconteceu. No primeiro momento, ele falou: esse dispositivo não está liberado, solicite. Mas olha, ele criou aqui, ó, tá vendo? Ó? Ele criou host access key 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não vou conseguir, a menos que o servidor lá cadastre isso no servidor. E agora está cadastrado, só que foi o primeiro momento que eu fiz. Então, não daria certo mesmo, porque o cookie ele só é aceito no segundo request que você faz. Quando você cria ele, você só vai enxergar ele na segunda requisição. Uma vez feito, você passa a enxergar sempre que você atualiza a tela. Então, eu vou dar um Ctrl F5, ó, o que está aqui. Eu posso sair dessa tela e voltar. Ó, vou só salvar o navegador. Ó, fechei, vou abrir de novo, né? Vou abrir de novo, abrir a tela aqui, vou apertar F12 e vocês vão ver que está lá, ó, tá vendo? Ele não sai porque fica no cookie, a menos que eu limpe os caches aqui, certo? Agora, o que tem que acontecer nessa segunda requisição que eu vou fazer? Ele vai obter o cookie da sessão, e eu vou até deixar aqui um vardump para vocês verem isso acontecendo. Então, vou colocar um vardump e vou pegar esse valor que ele vai resgatar da sessão na hora que ele tentar inserir. E vou dar um die aqui para a gente matar a aplicação e vocês entenderem aí o que está acontecendo. Ó. Ele vai carregar isso para o meu teste online. No meu teste online, que está aqui, eu vou clicar em lançar ponto manual e só vou clicar em lançar, que ele já vai fazer aquele vardump lá. Ó. O vardump está aqui na tela, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o que ele fez? Ele obteve o cookie que está na minha memória do meu computador e esse cookie eu vou passar por parâmetro lá para o servidor. Então, o servidor, quando ele chegar lá, ele vai olhar para esse cookie aqui, para esse funcionário aqui, vai cair na função validate, vai ver se eu tenho uma tabela chamada dispositivo que tenha esse key e que tenha esse funcionário. Se tiver, ele retorna true. Então, vamos tirar aquele vardump, aquele die dali, né? E vamos ver isso acontecendo. Então, o que é para acontecer? É para registrar agora, não é para cair mais aqui, porque vai dar um false, né? Porque a validação não vai bater e ele vai passar direto. Então, vamos tentar fazer um ponto manual. Agora, eu vou preencher aqui as informações, o dia, a hora e alguma coisa aqui. E vou clicar em registrar ponto manual. Ele falou que o horário é inválido. Ah, tá. Quando eu mexo na minha classe aqui, ele perde essa comunicação com a hora. Eu vou precisar fazer o seguinte, eu vou precisar somente fechar essa tela aqui e abri-la novamente. Alguma coisa aqui que eu não entendi ainda, mas que está acontecendo. Bom, pessoal, eu vou precisar fazer uma modificação aqui, que eu acabei de perceber que eu tinha feito a validação aqui, passando no dispositivo um ar com host key e com um funcionário, mas não pode ser isso, né? Porque no meu dispositivo eu não tenho funcionário. Eu tenho ele numa segunda tabela. Então, uma das modificações que a gente pode fazer aqui é a seguinte. Eu posso verificar primeiro se esse cara existe primeiro, se o dispositivo existe. Eu vou tirar tudo isso aqui, deixa para mim usar mais tarde. Então, eu descubro se existe o dispositivo, certo? Se esse dispositivo existe, então eu vou fazer mais um if aqui, porque eu gosto sempre de verificar, né? A gente chama de gato escaldado, né? Então, eu verifico se existe. Se existe, eu vou fazer uma nova transação aqui, que é, vou colocar funci dispositivo. Dispositivo.
que é o funcionário e o dispositivo ali. E aí eu posso colocar aqui naquela minha tabela que eu chamei de dispositivo funcionário. Então é dispositivo funcionário, faço um where, e aí eu tenho o dispositivo, certo? Aliás, já tenho o dispositivo aqui, né? Se eu já tenho esse dispositivo aqui, eu já posso verificar isso melhor. Dispositivo where, eu vou fazer assim, aí aqui eu vou colocar ID igual, né? Igual, aí aqui eu vou colocar esse dispositivo ID, certo? Deve ter outras formas, né, mas é o que eu estou me recordando agora é essa daqui, né, então vamos fazer com essa, e depois a gente modifica esse código. E aí eu vou fazer mais um, eu vou quebrar a linha aqui, porque eu não gosto de deixar dessa forma. Então eu vou quebrar a linha aqui, eu vou fazer mais um where, agora sim passando o funcionário ID, que é o funcionário que está vindo por aqui, tá? Então aqui, deixa eu arrumar aqui, e aqui eu vou fazer o first também. First. Beleza. Dado essa informação, eu vou ter algo aqui ou não, tá? Então, se eu vou ter algo aqui ou não, deixa eu só fazer essa transação, eu fecho ela aqui mesmo. Não vou nem poder fazer dessa forma, porque senão eu vou fechar a transação errada. Mas tendo o dispositivo aqui, e aí eu vou fazer essa parte aqui. Só que eu não vou fazer esse return aqui, você sabe que esse return mata a função e aí a transação fica aberta, né? A gente vai fazer o seguinte, em vez de fazer esse retorno aqui, eu vou gravar numa variável response e aí eu posso passar true ou false aqui. Passo um true aqui. Tem outras formas de fazer, como eu falei para vocês, mas eu vou fazer dessa forma aqui. E aí eu posso fechar a transação, beleza, sem problema. E aqui embaixo, deixa eu tirar isso daqui, tirar isso daqui. Aqui sim eu retorno o response, return response, porque o response vai ter, aliás, eu posso até fazer diferente aqui, porque é a maneira que eu sempre faço. Eu já inicio o response como true aqui em cima, porque aí já fica uma variável de leitura, e aqui eu só retorno, porque se ele chegar aqui, ele vai modificar para true, senão ele vai manter como falso. Então, só verificando aqui, agora isso aqui eu vou ter que conferir se isso existe, né? Se existir, aí eu dou um true. Se não, agora sim, agora está certo. Agora a gente vai para o teste lá, normal. Vamos apertar F5 aqui para ele limpar tudo que está de vardump. Clico aqui, coloco um valor qualquer, um valor de entrada e uma justificativa e registro lançado com sucesso. Se eu atualizar, olha lá, foi lançada uma entrada realmente aqui no dia 8, 13h25. Agora eu vou lançar uma aqui de novo, uma saída. Ó, vou lançar uma entrada para a gente ver um erro aqui que vai acontecer. Comando lancei, né? Agora eu vou atualizar aqui. E aí o sistema passa a não contar, ó. Ele fala que não existe uma diferença, porque tem duas entradas e tal. E aí eu posso corrigir essa entrada aqui, ó, clicando aqui, falando que ela é uma saída, falando qual é a nova hora que eu quero corrigir, uma justificativa e eu efetuo. Quando eu faço isso, deixa eu fechar essa tela aqui, fica aberto aqui um aprovar, um reprovar pro gestor, tá? Fica pendente de ser analisado. Eu vou aprovar isso, aprovei, e aí ele volta para a saída aqui e essa é cancelada automaticamente. Aí essa não pode ser mais corrigida porque já foi ajustada, tá bom? É isso, valeu.